Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Existe um objeto que para Deus representa a sua intimidade mais profunda. Mas quando este objeto apodrece pelo orgulho, ele se torna inútil e condenado. Na lição de hoje vamos descobrir por que a sua vida pode estar nesse ponto de apodrecimento e como o profeta Jeremias, através de um cinto de linho e 2 cestos de figos, trouxe o veredito final: utilidade ou juízo. A soberania de Deus está em jogo. Você faz parte do tesouro valioso do Senhor, mas Judá perdeu essa glória por causa do seu orgulho e da sua rebeldia. A invasão babilônica não foi o fim, mas a consequência lógica para um povo que rejeitou ser moldado. Nesta lição de número 6, você vai aprender o segredo para ser um figo bom no reino, útil para o serviço do Senhor e como evitar o destino dos figos ruins. Vamos desvendar como as parábolas de Jeremias são um mapa para a sua obediência hoje. Se você quer ser restaurado e moldado nas mãos do oleiro, então fica comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esta aula. Solta o play, porque hoje a gente vai entender o que Deus realmente espera de você. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Alô você, que alegria iniciarmos a lição de número 6, parábolas e pronunciamentos. Estamos no quarto trimestre de 2025, na lição de número 6 dos jovens, parábolas e pronunciamentos. E vamos direto então para nosso texto áureo, né? Nosso texto áureo hoje, nós temos o texto principal, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Jeremias capítulo 13, verso 11. Esse texto, ele confronta o nosso relacionamento com Deus. E aí nós vamos direto para o resumo da nossa lição, né? Em que nós temos aqui um assunto bem interessante, porque vamos tratar que o resumo da lição é a nossa tese, ok? Diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos o profeta Jeremias fez uso de parábolas. O uso de parábolas é uma forma de exemplificar a verdade de forma criativa para que as pessoas também entendam, né? E vamos então para a nossa introdução, que hoje nós temos esse momento maravilhoso que é a nossa introdução. Vamos lá para a nossa introdução, né? Não está querendo funcionar, mas ele vai funcionar em nome de Jesus. Funcionou. Mas antes, porém, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, porque na verdade precisamos situar você, né, querido aluno, no texto da nossa lição. Como nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias, né, nós vamos para o capítulo 13 de Jeremias, versículos de 1 até o 11. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e traze sobre os teus ombros e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me diz o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno
que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será como este cinto, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz do Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Esta é a palavra de Deus dirigida ao profeta Jeremias, uma palavra muito prática, porque envolve ações do profeta, né? Ele compra o cinto e aí esconde o cinto em uma fenda de uma rocha e depois de muito tempo, claro, evidente, vai apodrecer aquele cinto de couro, né? E aí Deus utiliza esta parábola para chamar a atenção do povo de Israel. Agora vamos para os objetivos da nossa lição, né? Na verdade, a nossa introdução. Nessa lição veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho. Veremos também a respeito da parábola dos 2 cestos de figo narrada no capítulo 24 de Jeremias. A nossa lição ela está dividida em 3 vezes. A lição dos jovens, né? Essa sexta lição, né? Ela está dividida em 3 partes. A parábola como recurso literário, o Antigo Testamento e as parábolas de Jeremias. E aí, no primeiro tópico, nós temos a parábola como recurso literário, que é uma definição, depois a interpretação de uma parábola, Jesus e as parábolas, né? Vai fazer um paralelo aí com o Novo Testamento. O Antigo Testamento e as parábolas. Parábolas do Antigo Testamento, as parábolas do Antigo Testamento, né? Parábolas no Antigo Testamento, né? É o primeiro tópico. O segundo, as parábolas do Antigo Testamento e os profetas e as parábolas. No terceiro e último tópico, nós temos parábolas de Jeremias. A parábola do cinto de linho, os 2 cestos de figos e uma aplicação necessária. Agora, sim, os objetivos da nossa lição. No primeiro objetivo, nós vamos destacar as parábolas como recursos literários. No segundo objetivo, nós vamos saber que encontramos parábolas também no Antigo Testamento. Vamos destacar isso, já está destacado já na próprio comentário aí da lição. No terceiro tópico, no terceiro e último objetivo da lição, é mostrar a parábola do cinto de linho e dos 2 cestos de figo. A parábola como recurso literário, né? Vamos então para isso aqui. O termo parábola vem do grego parabole, composto de uma composição para, que é ao lado de, e próximo de, e balo, colocar, ou lançar e pôr. Portanto, parábola dá a ideia de colocar uma coisa ao lado de outra para transmitir vívida e claramente uma verdade. Portanto, a parábola permite que uma mensagem espiritual e teológica seja transmitida de forma concreta e dramática. Isso aqui é bem interessante. As palavras foram usadas por Jeremias, bem como por Jesus e outros profetas, como um recurso didático poderoso para facilitar a compreensão de verdades divinas. Vamos para 1.2, que é a interpretação de uma parábola. As parábolas bíblicas foram contadas há muito tempo e em um contexto cultural bem diferente do que nós vivemos. E isso aumenta as dificuldades de interpretação, mas existem caminhos, né, para a compreensão de sua mensagem, tornando-a possível e segura. O primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas. Qual seria este contexto e quais as circunstâncias em que estavam para que ela fosse usada. Em segundo lugar, é preciso conhecer minimamente a cultura dos personagens e os elementos inseridos, identificando assim a representatividade de cada um deles. Isso aqui é muito interessante porque na nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós temos um livro chamado Usos e Costumes dos Povos Bíblicos, né? E agora, de uma forma renovada, né, atualizada, a CPAD
através do seu editorial, renovou esse livro, Usos e Costumes dos Povos Bíblicos. Muito interessante. É a partir dali que eu tive uma compreensão melhor, né? Você que é estudioso da Bíblia Sagrada, vale a pena adquirir esse livro, Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, da CPAD. Você vai ter ali informações culturais dos tempos bíblicos, né? Muito interessante. Tem muita coisa boa que a gente precisa contextualizar hoje. Nesse 1.2, a interpretação de uma parábola, é importante também destacarmos que Jeremias não se limitou às palavras. Ele realiza atos simbólicos, como usar um jugo no pescoço para ilustrar a mensagem de Deus, mostrando que a palavra não havia sido dita em vão e que o juízo era real. Vamos então para o nosso 1.3, que é Jesus e as parábolas, né? Jesus e as parábolas. Observe, em seu ministério terreno, principalmente na comunicação do evangelho do reino, Jesus utilizou-se das parábolas. Contar parábolas foi o método mais usado pelo mestre. E isso aqui é muito importante porque Jesus estava reafirmando com simplicidade e profundidade os princípios de seu reino, que é o amor, a forma de viver dos seus discípulos e o alerta sobre a sua segunda vinda e a eternidade. Né? Vamos então para agora o nosso segundo tópico, que é o Antigo Testamento e as parábolas. Né? Vamos, portanto, passando para esses tópicos aqui que são, sem dúvidas, muito interessantes. Parábolas do Antigo Testamento. Você tem aqui no quadro ao lado, né? Você consegue visualizar quais são essas parábolas. E é importante que a gente destaque o seguinte: diferenças entre as parábolas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aí você tem característica, o termo original e parabole, que vem, né? Quando você tem aí no grego é parabole ou parabolé. E no hebraico você tem mashir em hebraico, tá? O objetivo do termo, muito amplo, incluindo provérbios, enigmas e alegorias, né, no Antigo Testamento, sendo que no Novo Testamento é mais focado em histórias com sentido espiritual. Quando você analisa a questão do estilo das parábolas no Antigo Testamento, é menos imaginativa e muito direta no Antigo Testamento, sendo que no Novo elas são narrativas, criativas e simbólicas. Quanto à interpretação das parábolas, no Antigo Testamento, frequentemente ela é alegórica, sendo que no Novo Testamento, normalmente, com um único sentido central. Agora, do que diz respeito a quem usa a parábola, no Antigo Testamento, evidentemente, profetas e sábios, exemplo Natã, Ezequiel. Esse é um exemplo claro, eles usaram de parábolas, né? E no caso do Novo Testamento, somente Jesus. Quanto ao propósito, no Novo Testamento, o Antigo Testamento era ensinar princípios morais e espirituais de forma acessível no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, as parábolas, elas tinham o objetivo de revelar verdades do reino e ocultá-las aos incrédulos. Observe que quando nós estamos falando sobre as parábolas do Antigo Testamento, o uso de parábolas não é exclusivo apenas do Novo Testamento, como nós vimos no quadro aí, né? E há diferenças, inclusive estruturais, entre as parábolas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Contudo, elas se assemelham no objetivo que é transmitir de forma clara e acessível ensinamentos que de outra forma não seriam facilmente assimilados. Em um determinado estudo que nós estávamos fazendo, descobriu-se que quando se ouve uma história e, portanto, uma parábola, né, que geralmente gira em torno de uma história, a parábola aciona 5 regiões do nosso cérebro. Ou seja, uma história ela desperta muito mais o interesse do ouvinte, né, para entender as verdades daquela história. O nosso cérebro está programado a se preparar e estar mais atentos à história. Conte mais histórias, portanto. A parábola do cinto, né, do cinto de linho é o texto da nossa lição. É o que nós estamos trabalhando, né?
É o ponto que nós estamos trabalhando, né? E é muito importante que nós estejamos aprendendo um pouco mais sobre essas parábolas, né, do Antigo Testamento. Observe algumas parábolas do Antigo Testamento. A de Jotão, sobre as árvores que escolheram um rei. É uma história impressionante, porque é uma parábola impressionante, porque as árvores falam nessa parábola. É uma história, claro, e essa é uma história, evidentemente, não com H, ok? História com E, tá? Porque, evidentemente, árvores não se comunicam, mas é uma parábola muito significativa. Aí você tem também a de Natã, ao tratar sobre o pecado de Davi, né? Ele conta uma parábola. Da mulher de Tecoa, né? Que está em 2 Samuel, capítulo de número 14, os versos 4 e 17. A de Jeoás, rei de Israel, sobre o cetro e o espinheiro. Além destas, há parábolas contadas por profetas, como o mesmo objetivo das demais, né? Isso aqui é bem interessante. E essa parte, irmãos, é muito significativa. Eu acho muito interessante, porque os profetas e as parábolas, elas têm um objetivo. Os profetas foram responsáveis pela exposição dos ensinamentos da palavra de Deus ao seu povo no Antigo Testamento. Certamente, essa não foi uma tarefa simples e nem fácil. Por isso, eles eram separados, consagrados e dedicados a uma vida de comunhão com Deus. Além da relação do profeta com Deus, há também sua relação com o povo, na entrega da mensagem que deveria ser inteligível e acessível. Diante disso, esses homens escolhidos por Deus, em algum momento, usavam as parábolas para transmitir a mensagem divina, né? É o caso aqui do exemplo do profeta Jeremias, aqui na nossa lição, né? Passando, evidente, sobre isso, ele cita o cinto e o orgulho. A verdade é essa parábola do cinto de linho, essa parábola, né, que no início eu falei de couro, mas na verdade era de linho. O cinto que estava ligado aos lombos do homem simbolizava a proximidade e a glória de Deus que Deus havia dado a Israel. Mas o orgulho e a rebeldia de Judá fizeram com que o cinto se tornasse inútil e apodrecido. Então você tem que pegar aqui uma visão. O orgulho leva o povo a ser inútil ao propósito de Deus. E isso aqui, mano, é muito significativo. Precisamos tomar muito cuidado acerca disso, porque a lição de hoje, ela nos chama a atenção para o que é ineficiente o orgulho. O cinto estragado, sabe o que ilustra? A inutilidade da nação para Deus após a sua contaminação pelo orgulho e pela rebeldia. A falta de quebrantamento, né? E recusa em aceitar a correção, transformaram o tesouro valioso de Deus em algo inútil. E aqui nós chegamos, né, ao nosso terceiro e último tópico, que é parábolas de Jeremias. Nós vamos tratar essas parábolas de Jeremias agora. A parábola do cinto de linho, que é o capítulo 3 de Jeremias, tem duas parábolas, a do cinto de linho e a do odre de vinho. A semelhança entre elas é que tanto o cinto de linho quanto os odres de vinho deveriam ser destruídos, e ambos alertavam a respeito do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. Aí você tem a parábola dos 2 cestos de figo. Quando você vai para essa parábola dos 2 cestos de figo, nós aprendemos o seguinte: por meio de uma visão, Jeremias recebeu a parábola de 2 cestos de figos, e isto se deu no período da primeira deportação, no reinado de Jeoaquim, por volta de 597 a.C. Nos 2 cestos havia o mesmo tipo de fruto, sendo que em um desses cestos, havia figos bons para serem consumidos, e no outro estavam os figos ruins e que não serviam de alimento. Qual o valor de um figo se ele não serve como alimento? Uma pergunta. E quando a gente está falando sobre essa parábola dos 2 cestos, é bom que a gente destaquemos o seguinte: os figos bons, eles representam os exilados, que Deus protegeria e traria de volta. A disciplina correta para a restauração. Já os figos ruins eram aqueles que ficaram em Judá, destinados à destruição por causa da sua
rebelião. E aqui nós precisamos destacar, meus irmãos, a aplicação desse texto, a aplicação desta parábola, porque sempre que for pronunciada uma parábola, ela precisa ser aplicada. Essa é chamada a lei da aplicação, né? O que esta mensagem tem a ver comigo que estou ouvindo a parábola dos 2 cestos de figo? Essas 2 parábolas, tanto a primeira quanto a segunda parábola, que é esta parábola aqui que nós estamos destacando de Jeremias, dos 2 cestos de figos, ela alertava o povo nos dias de Jeremias a continuarem servindo de lição à igreja da atualidade. Na igreja há os que cumprem a sua missão e agradam a Deus, mas há também aqueles que, ao contrário, desagradam ao Senhor e não cumprem a sua missão. A igreja deve ser o que foi chamada para ser e fazer o que efetivamente o Senhor a mandou fazer, que está lá em Mateus capítulo de número 28, versículos de 18 a 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. É muito importante que a gente destaque esse ponto, né? Essas parábolas alertam e falam para a igreja atual. E aqui nós chegamos, meus amados irmãos, à conclusão dessa lição, e eu quero aproveitar para pedir a você que, por amor de Deus, né, se inscreva aí no nosso canal. Deixa aí o seu like, nos ajude. Nós precisamos muito, se inscreva no canal, você jovem, você irmão, professor dos jovens que ainda não é inscrito no canal. Gente, eu preciso que vocês cliquem no gostei. Eu acho cansativo assistir um vídeo e a pessoa ficar constantemente pedindo. Então, pelo amor de God, se inscreva no canal, clica aí no gostei, aperta o sininho para você receber todas as mensagens quando a gente cria aí mais um vídeo, tá? E você vai ser abençoado. Agora, você que gosta de viajar, aqui, conheça o Chile. Aponte a câmera aí do seu celular, escaneie aí que vai levar você para a nossa página da Travel Viagens e Turismo, é a nossa parceira aqui, e também na descrição do vídeo, além de você ter o material do PowerPoint desta aula, cedido pela AD Panorama. Eu não posso disponibilizar os slides aqui do vídeo porque tem os direitos autorais, tá bom? Mas, considerando isso, se inscreva no canal, acesse aí, deixe o seu like, por favor, não se esqueça. Tem muita gente assistindo, mas não dando like. Cada vez que você dá o like, você está ajudando o canal a crescer mais e mais, tá bom? Alô você, chegamos ao final, né? As parábolas são importantes em todo o contexto bíblico, inclusive os profetas usarem deste recurso. Nesta lição, aprendemos a respeito de 2 parábolas de Jeremias, o do cinto de linho e a dos 2 cestos com figos. Estas parábolas servem como alerta para a igreja hoje. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo, confiar nele e representá-lo entre os povos. Que Deus abençoe a você. Não se esqueça que essa lição é um alerta solene. O cinto de linho e os cestos de figo revelam a relação direta entre a obediência e utilidade no propósito de Deus. O juízo de Deus é muitas vezes uma disciplina para purificar e restaurar. Que possamos rejeitar o orgulho e o coração endurecido para que sejamos sempre figos bons, úteis para o serviço do Senhor. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe.